O assunto agora é a eleição municipal de 2024. O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, fez um aceno aos empresários em um jantar. A nossa Clarissa Oliveira tem os detalhes para a gente, a apuração completa. Conta os bastidores, Clarissa, desse jantar. Olha, Leandro, a gente já tem observado há bastante tempo aí um movimento de Guilherme Boulos para se posicionar ali um pouco mais ao centro, de olho na campanha para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. E o que a gente viu acontecer aqui ontem na capital paulista foi um passo muito importante nessa direção, Leandro. Guilherme Boulos jantou na casa do fundador da Qualicorp, o José Seripieri Filho, que é conhecido como Júnior. E nesse jantar, ele ficou ali frente a frente com mais ou menos uma dezena de grandes empresários brasileiros. Essa conversa, segundo o Júnior me relatou, numa conversa ali bem longa, onde ele deu vários detalhes desse encontro, Guilherme Boulos foi muito categórico em se posicionar da seguinte forma. Ele disse, em primeiro lugar, que ele não é contra o empresariado, que não há nenhum sentido em apontá-lo como uma espécie de político radical. Disse que, caso ele vença as eleições deste ano, ele está muito decidido a fazer uma gestão que olhe para todos os setores, inclusive para o setor produtivo, que ele enxerga, inclusive, uma grande oportunidade de coesão entre esse setor e todas as áreas, todos os agentes públicos aí relacionados a políticas que possam contribuir para o desenvolvimento da cidade, para a melhoria da qualidade de vida, mas sempre com uma visão inclusiva, uma visão voltada ali para a melhoria da vida da população, toda a população, inclusive aqueles setores que estão em maior dificuldade. Um exemplo ali de um assunto que apareceu nessa conversa, Leandro, que foi pontuado para mim, é que Guilherme Boulos teria dito, por exemplo, que ele vai fazer um trabalho muito intenso contra isso que a gente vê com muita frequência na máquina pública paulistana, que é o tal do retardamento de licenças. Que é essa ideia de que a burocracia acaba favorecendo alguma corrupção na máquina pública, porque é o que ele diz que é aquela ideia de criar dificuldades para vender facilidades. Essa, inclusive, foi a frase usada por Guilherme Boulos em dizer que na gestão dele, caso ele consiga se eleger, não vai haver isso. Ele quer mudar isso e garantir que a máquina pública funcione e opere de forma a oferecer um funcionamento consistente para o setor produtivo, para o desenvolvimento da atividade empresarial. Guilherme Boulos também foi, óbvio que apareceram ali nas conversas, né, Leandro, especulações a respeito de quem vai ser o vice na chapa de Guilherme Boulos. Lembrando que a gente está no meio dessa confusão toda sobre se poderia ou não ser Marta Suplicy. Ali ele foi questionado se ele pretendia ter um vice ou uma vice. E ele respondeu, uma vice, ou seja, vai ser uma mulher, segundo Guilherme Boulos disse a esses empresários. Mas não necessariamente Marta Suplicy, isso a gente não sabe, não foi perguntado, não foi colocado categoricamente no jantar. A gente sabe que tem um outro nome aí nessa fila também, Ana Estela Haddad, mulher do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas é claro que isso ajudou a alimentar ali nos bastidores a ideia de que a conversa com Marta Suplicy pode sim estar bem adiantada. E sobre isso, claro, o Pedro Venceslau também tem mais detalhes aqui. A gente fez uma apuração longa sobre esse assunto hoje e a gente pode aprofundar um pouquinho nessa conversa com ele também, Leandro. Agora, Pedro, você e a Clarissa apuraram que a articulação de Lula para unir Marta Suplicy e Guilherme Boulos está causando desconforto no entorno do prefeito Ricardo Nunes? Desconforto e estranheza. Essas foram as duas palavras que foram utilizadas por pessoas muito próximas do prefeito sobre essa movimentação. Mas antes disso, só uma informação. O presidente Lula vem para São Paulo, vai participar de um evento com Guilherme Boulos no final de semana e vai jantar com a Marta Suplicy no apartamento dela para tratar desse assunto. Ocorre, Leandro, que a Marta Suplicy, há 3 anos, ela é secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Chegou ao cargo por convite do Bruno Covas, a quem ela apoiou na eleição de 2020. Eleição, aliás, na qual ela foi uma dura crítica do Guilherme Boulos. Fez várias críticas ao então candidato do PSOL, que chegou ao segundo turno e perdeu para o Bruno Covas. E ela mantém uma boa relação com o Ricardo Nunes, tão boa que ela chegou a ser cogitada como candidata
candidata a vice do prefeito. E a ideia, curiosamente, partiu do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Claro que isso causou um rebuliço no bolsonarismo, vieram as redes sociais para atacar essa possibilidade, depois ventilaram outro caminho, que seria a Marta mudar para um partido mais de centro, em vez de ir para o PL para ser candidata. Ela acabou não topando e continuou exercendo esse cargo de secretária. O que causou essas duas palavras, estranheza e desconforto, foi o fato de que o prefeito ficou sabendo de tudo pela imprensa. E aí ele pediu para um integrante do seu gabinete, para o seu secretário executivo, telefonar para a secretária de Relações Internacionais para conferir se ela vai realmente jantar com o presidente Lula nesse final de semana. E aí ela respondeu que sim, vai jantar com o presidente Lula. Portanto, todas essas notícias que estão sendo vinculadas foram confirmadas, porque o prefeito até então achava que tudo isso poderia ser uma especulação, que poderia ser espuma. E aí criou-se uma sensação no entorno do prefeito e na prefeitura de que a Marta está de malas prontas e que ela provavelmente vai embarcar nesse projeto de ser a candidata a vice do Guilherme Boulos. E aí, é claro que esse é um elemento que preocupa a pré-campanha do Ricardo Nunes. A Marta Suplicy ela ainda é muito popular na periferia de São Paulo. Quando ela passa por lá, por os bairros que estão nas franjas da cidade, ela sempre é recebida de forma muito calorosa pelos moradores de regiões ali como Cidade Tiradentes, etc. E ela é alguém que tem uma força política muito grande, foi prefeita da cidade. Ela rompeu com o PT, vale lembrar, durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, de quem ela foi muito amiga no passado. Depois ela veio se reaproximando aos poucos do presidente Lula. Deixou o MDB, que foi o partido para o qual ela migrou e foi depois senadora pelo MDB, e já vem há muito tempo conversando com o presidente. A relação dos dois é muito boa e é muito fluida. Agora, o prefeito aparentemente está no escuro, está sem saber se vai contar com a sua secretária, mas já caiu a ficha para o Ricardo Nunes que não vai contar com a Marta Suplicy, provavelmente no seu palanque na disputa pela prefeitura em 2024, Leandro.